Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, aí peço para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal e se gostar do vídeo dá um like e compartilhe. Assim, para quem ainda não ativou o sininho para receber as notificações de novos conteúdos, fique à vontade. Lembrando que a Capitalismo é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. Nós temos alguns produtos de recomendações, incluindo o Top Renda Fixa, que são recomendações de renda fixa e tesouro direto. O Top Fundos, que são recomendações de fundos de renda fixa, multimercado, ações e fundos imobiliários. O Invista em Ações são recomendações de ações para montagem de carteira de longo prazo. O Carteiras Capitalismo, que é a junção do Invista em Ações, do Top Fundos e do Top Renda Fixa. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de curto prazo, day trade, swing trade, position trade, etc. E que também traz com ele o Invista em Ações. E o Capitalismo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar também aqui a parte dos relatórios grátis, né, como sempre. Os relatórios sempre têm uma abordagem mais fundamentalista. Todos os meses a gente traz uma novidade, né? E para baixar o relatório é só vocês colocarem aqui o nome e o e-mail de vocês. Assim vocês vão fazer parte do nosso mailing semanal, só com os principais destaques da semana. E colocando o celular nós convidaremos vocês para fazer parte da nossa lista do Whats. E para fazer parte da lista do Whats é só seguir o passo a passo que vai estar aqui na descrição. Né? Lembrando que é importante que vocês salvem o nosso contato no telefone de vocês. E lembrando também que é lista, não é grupo, então vocês podem interagir diretamente com a gente, da mesma forma como sempre eu deixo aqui embaixo o nosso telefone, o nosso e-mail, enfim, fiquem à vontade para entrar em contato com a Capitalismo. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de um dos maiores fundos imobiliários aí do mercado, né, que acaba gerando até um pouco de polêmica por ser um fundo que tem banco, né, como os principais ativos são agências de banco, escritórios de banco, tem todo esse movimento de desbancarização. Então a gente vai trazer trazer informações hoje a respeito do BB Progressivo 2, tá? Um dos maiores fundos imobiliários aí do mercado. Ele é gerido e administrado pela Votorantim Asset Management, né, o vulgo VAN. O início do fundo foi em 2012, né, para negociações, e foi criado justamente para adquirir imóveis do BB e para alugá-los ao próprio banco. Aqui tem o site van.com.br/bbprogressivo2, tá? Primeiro, né, pessoal, o fundo ele possui não só agências bancárias, mas também prédios comerciais do Banco do Brasil, né? Tem ativos importantes como cofres, superintendências e assim por diante. E desses ativos importantes, incluindo aí a sede do BB em Brasília, a sede 3, na verdade, né? Que hoje ele está em torno aí de 20% a 22% da receita total do fundo. Só esse imóvel vale em torno aí de 286 milhões de reais, que justamente com o imóvel da Líbero Badaró em São Paulo, que vale 110, são um dos maiores fundos do mercado, tá? Vale a pena para quem não conhece conhecer o site, tem bastante informação, tem laudos de avaliação, tem escritura, tem foto, tem bastante coisa interessante. E até quando a gente fala em reavaliação dos imóveis, normalmente ela é feita no final do ano de 2017 para 2018, os imóveis tiveram aí uma reavaliação positiva em 8,2% no total, e somente um imóvel que fica em Manaus que ficou zerado, né, que não teve variação positiva de 2017 para 2018. Foco de atuação, então, agências bancárias corporativo, público-alvo investidores no geral, não precisa ser investidor qualificado, código de negociação BBPO 11, preço sobre o valor patrimonial 1,35 vezes, né, ele está operando bem acima aí do valor patrimonial, valor de mercado 2,2 bilhões, tá? Taxa de gestão administração 0,28% ao ano, tem um número absurdo de cotistas, depois a gente vai comentar um pouquinho a respeito disso, 34 mil cotistas, participação no IFIX 5,76%, tem um objetivo aí bem ambicioso de rentabilidade, né, pagar a rentabilidade líquida de IPCA mais 8,5% ao ano. Hoje a carteira está dividida assim, né, 92,27% imóveis para renda já acabados e 7,73% está em renda fixa, né, incluindo o caixa. Aqui, pessoal, a gente tem a distribuição por estados, né? Basicamente o Sudeste domina, aqui especialmente São Paulo, né? E como eu comentei, os maiores imóveis são o imóvel sede 3 em Brasília e também o imóvel da Líbero Badaró em São Paulo. Ele foi criado, né, pessoal, o fundo inicialmente para ter um contrato de 10 anos que pode ser renovado por mais 10 com contratos atípicos, né? No início
foram avaliados aí mais de 200 imóveis que já pertenciam ao Banco do Brasil, e desses, né, foram escolhidos 64 para fazer parte da carteira do fundo, tá? Apesar disso também, né, esse edifício sede 3 lá em Brasília, o contrato ele já foi ampliado para 180 meses, né? Como contrapartida, o fundo deve investir em melhorias no prédio, mas já mostra aí uma sinalização, quem sabe, positiva para próximos aumentos, para próximas ampliações de contratos também. Um fator aí de risco é que foram admitidos na carteira alguns imóveis sabidamente objetos de penhora judicial, né? O Banco do Brasil assumiu, através de documentos, integralização de imóveis, enfim, que pode arcar com eventuais execuções judiciais. É muito difícil, né, pessoal? A gente, pelo tamanho do Banco do Brasil, dá algum problema ou que tem alguma briga judicial, mas é um risquinho, entre aspas, é um risco a mais aí, vamos dizer, tá? Aqui em relação a termos de carteira por estado, né, 47% em São Paulo, 12% Rio de Janeiro, Minas 9,5% e assim por diante. Aqui outras informações importantes também, né, o locatário Banco do Brasil, como eu comentei, contrato de 10 anos vencendo em agosto de 2022, indexador IPCA, o mês de base de ajuste agosto, renovação, como eu falei, os contratos podem ser os imóveis podem ser renovados por mais 10 anos. Lembrando que a nova relação deve ser firmada por meio de contratos típicos, diferentemente de hoje que os contratos são atípicos. Rescisão antecipada, caso o Banco do Brasil queira sair, ele tem que pagar o restante que falta, o restante do fluxo de aluguel remanescente. Revisão de aluguel, tanto o gestor quanto o fundo abriram mão, né, renunciaram essa questão em comum acordo de revisão de aluguel, alienação dos imóveis, né? O fundo não pode vender os imóveis a outras instituições financeiras e coligadas ou controladas enquanto o Banco do Brasil permanecer como locatário, a não ser que o Banco do Brasil autorize ou fique inadimplente nas suas obrigações. E outra questão interessante também que vale a pena comentar é que o fundo já nasceu com um caixa de 131 milhões de reais, justamente para as benfeitorias futuras, né, para eventuais intervenções, enfim, que possam acontecer. Hoje o caixa está em torno aí de 150 milhões de reais, tem aplicações de renda fixa, LCI, CRIs e outras, tá? Aqui em relação à questão dos proventos, o último rendimento foi R$ 1,02 no dia 18/3, pagando um yield aí de 0,74%, e o yield nos últimos 12 meses relativamente alto, né, mesmo quando a gente considera que o fundo já subiu bem e está sendo negociado bem acima do valor patrimonial, 8,68, tá? E aqui tem, né, pessoal, só um gráfico comparativo aí de rentabilidade. Aqui não vai estar junto o pagamento de proventos, né, mas só para a gente ter uma ideia de quanto rendeu o IPCA mais 8,5, que é o objetivo, né? O IFIX e o BB progressivo. O BB progressivo teve uma rentabilidade de 105, o IFIX 62, IPCA mais 8,5, 138. Uma boa, né, rentabilidade aí, atingida bem acima do IFIX com esse fundo, né? Quase mais do que dobrando só pelo valor da cota desde 2012. Na verdade, ele foi até lançado no final, a negociação começou no final aí de 2012. Como eu comentei no início do vídeo, né, pessoal, por ser um fundo de agência bancária, às vezes tem essa questão de polêmica, especialmente em relação ao movimento de desbancarização. Queria trazer algumas informações aqui que o nosso setor de análise nos trouxe para dividir com vocês, mais uma questão de pontos aí, de contrapontos, tá? Primeiro, né, pessoal, esse fundo foi um dos grandes responsáveis para trazer muita gente para o mercado imobiliário. Na época ele quis captar 1,5 bilhão, se não me falha a memória, foi mais de 15 bi de reservas, né, na oferta pública, teve um rateio absurdo, e até no primeiro dia de negociação, acho que ele subiu 20% ou 21%, então teve um monte de gente fazendo aquele movimento de flipagem, né, que já era vender a cota no primeiro dia, né. Obviamente os riscos estão mais ligados em relação a essa questão do término do contrato em 2022, né, já que são 64 imóveis, seriam 64 imóveis aí para ter renegociação. De qualquer forma, quando a gente pega os 10 principais imóveis do fundo, incluindo esse de Brasília,
eles geram em torno aí de 50% da receita. Atualmente ele é um fundo que não tem segredo, né? Ele tem vacância zero, não é um fundo que a gente recomenda com exposição para longo prazo, mas para quem gosta aí de posições mais táticas, operações mais de médio prazo, ou gosta de fazer mais movimentações, é um fundo que tem boa liquidez, é um fundo que vale a pena, faz sentido acompanhar, tá? Em relação a essa questão do movimento de desbancarização, o próprio presidente do Banco do Brasil já falou em outras oportunidades que pretende fechar algumas agências já foram fechadas, inclusive o Banco do Brasil foi um dos bancos que mais fechou agências, especialmente aquelas deficitárias, e também não é improvável que lá no final do contrato o Banco do Brasil não querendo ficar com os imóveis, e se for interesse da gestora, ele pode inclusive vender esses imóveis, tá? Porém, né, pessoal, para ver a maior parte deles, eu acredito aí que a partir de 2020, 2021, ou mesmo só em 2022, lá no frigir dos ovos, a gente vai ver a intenção de ficar ou não com a maior parte dos imóveis, tá? Outra questão interessante, né, pessoal, que já foram fechadas algumas agências, como eu comentei, do Banco do Brasil, e algumas até próximas a imóveis que fazem parte do fundo, o que aumenta ainda a relevância dos fundos, e também não vai ter um movimento de... Agora parece, né, às vezes o pessoal diz, vamos fechar todas as agências, né? E no caso do BB Progressivo, como a gente comentou, tem uma série de escritórios, superintendências, enfim, isso aí vai continuar tendo, né, pessoal? As pessoas vão continuar em algum lugar, tá? E fora também que faz sentido para o banco esse movimento de desmobilização, né? Não tem porque o banco ter um monte de imóveis, ele pode vender o imóvel, né? Não só para banco, para outras empresas também, por isso o fundo imobiliário é interessante, né? Não faz sentido o banco ter um imóvel, ele vende o imóvel, pega o dinheiro, vai usar o dinheiro, né, em outras atividades e paga aluguel. Fora isso, tem outras questões, né? Esse fundo pode virar um fundo híbrido, ele pode fazer até novas emissões para comprar mais agências, enfim, tem uma série de possibilidades. Mas só para vocês terem uma ideia em termos de número de agências, sim, o Banco do Brasil hoje é o que tem mais agências, né? Ele tem 4.776 agências e 1.215 postos de atendimento. O Itaú tem 3.387 agências, o Bradesco 4.706, o Santander 2.967 e a Caixa 3.381. Então o Banco do Brasil é disparado, que tem mais agências, então não é de se duvidar que se fechem mais, né? Mas pelo menos até 2022 dificilmente o banco vai fechar alguma agência que faz parte da carteira do fundo, até porque tem essa questão de ter que pagar os aluguéis, né? O valor dos aluguéis, né? O remanescente até o final, tá? Tem outras questões também, né, pessoal, em relação aos imóveis. Alguns imóveis não são muito bons, mas a maioria são bons imóveis que estão bem localizados. Por outro lado, também a gente não sabe se esse caixa, vamos supor que o banco saia e eles tenham que fazer reformas para alugar para outras empresas, por exemplo, se esse caixa vai ser capaz de cobrir todas essas benfeitorias, até porque tem alguns prédios mais antigos, né? Só nessa renovação, só nessa ampliação de contrato da sede 3 em Brasília, o fundo se comprometeu a pagar mais de 25 milhões. Parece também que o banco entrou com dinheiro, mas só de fundo, né? Só do fundo saiu 25 milhões. Né? Então também não é de se duvidar que talvez lá na frente o banco tenha que fazer, o fundo tenha que fazer novas emissões, tá? Mas, né, pessoal, para quem conhece um pouquinho da história do fundo, né, eu razoavelmente acompanhei desde o início da montagem do fundo. A Votorantim foi muito criteriosa nas escolhas do imóvel, e a gestora tem um contato, às vezes o locatário lá não tem uma gestão muito boa com o inquilino. Não é o caso do Banco do Brasil e da Votorantim, que tem um relacionamento muito próximo. A Votorantim é muito preocupada com essa questão de planejamento, principalmente em relação a essa questão das possíveis reformas nos prédios. Tá? Então também isso é bacana, ajuda bastante, até porque como os aluguéis são atípicos e esses contratos feitos em outra época, né, o mercado era muito pujante ali em 2012, né,
Não sei se lá em 2022, na hora de uma possível renovação de contrato, o mercado esteja tão pujante como 2012, e quando a gente sai num contrato atípico para um contrato típico, né, pode ter uma renegociação mais dura, né, e não tão positiva assim para o fundo. Né, e como o fundo ele já opera acima do valor patrimonial dele, enfim, talvez a gente não tenha uma margem de gordura tão grande, tá? Eu talvez pelo relacionamento que a gestora tem com o banco não seja tão difícil assim, mas são coisas que tem que ser avaliadas, tá? Tem também outras questões que são um pouco dúbias em termos de regulamento, né? Como algumas restrições para alugar ou venda dos imóveis, mas também nada que não possa ser alterado lá na frente. E nós acreditamos que aí, a partir do final desse ano, no ano que vem, tenham outros movimentos. A gestora mostre para o mercado também outros movimentos de talvez mostrar um caminho para o fundo, né? Porque se eles deixarem para a última hora também, pode trazer uma grande volatilidade para as cotas do fundo, que não seria interessante, né? Mas isso que eu queria comentar, pessoal, em relação à questão do BB progressivo, né? Como eu falei, a gente não recomenda ele para longo prazo, mas para quem gosta de acompanhar fundos para médio prazo, curto prazo é um fundo que a gente entende que vale a pena aí fazer esse acompanhamento. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Não esqueçam de baixar o nosso material e de se inscrever aqui no canal. Um abraço a todos e até mais.